Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que todas estejam bem, espero que esteja tudo tranquilo. Esse daqui é o Fred, como vocês já devem ter visto, né? O meu filho Au, que já tá grande e já tá um rapaz, já tem 10 meses, né? É um neném muito fofo. Eu tenho pra falar com vocês esta semana, era pra ter feito ontem esse vídeo, sabe? No domingo, mas enfim, vamos lá, né? Tô fazendo hoje na segunda-feira. Era pra eu ter feito esse vídeo ontem pra fazer um esquema semanal de vídeos, né? O que eu tô pensando em fazer? Lembra aquele projeto das caixinhas de sentimentos que nós fizemos na escola? Pois é. Então, como a gente tava com a nossa acolhida um pouco limitada, né? Por conta da ausência lá do microfone, eu pensei em trazer aqui pro canal os temas semanais para falar sobre o que foi colocado lá na caixinha de sentimento. Mas, na semana passada, né, nós tivemos a perda de um colega, né, que foi o professor Ismael. Então, eu sugiro, né, que o primeiro tema da nossa conversa aqui, né, do projeto lá, que eu resolvi chamar de Stand By Me, seja sobre luto. Sabe o que é luto? Olha só, a palavra luto, ela vem do latim, que significa luctus. Luctus. Significa lástima, dor, mágoa. O luto é uma tristeza profunda, acompanhada de um inconformismo da ausência da pessoa amada, da pessoa querida. O peso do mistério da morte. Por que a pessoa amada se foi para sempre, né? Por que aquela pessoa se foi? É o que a gente fica se perguntando sempre, né? Mas, antes de falar sobre o luto propriamente dito... Peraí, rapaz. Você não é pra ficar latindo, não. Não é pra você participar. Bora. Mas antes de falar, de fato, né, sobre isso, é importante falar do porquê ter escolhido esse tema. Esse tema não foi em nenhum dos papéis colocados lá na caixinha dos sentimentos. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Aquela caixinha que era pra colocar um desabafo, algo que tava te maltratando, algo que tava te fazendo muito mal. Não é isso? Nenhum tinha falando sobre luto, nenhuma situação de perda realmente de pessoas. Mas, como nós tivemos essa situação, eu resolvi colocar esse tema, como eu já havia dito. Nós perdemos um professor, né? Normalmente, antes mesmo assim da pandemia, eu acho que eu simplesmente participaria das homenagens a ele, né, cumpriria todos os ritos que são pertinentes a momentos como esse e seguiria adiante. Mas, definitivamente, a minha relação com a morte mudou. Ou será que foi a minha relação com a vida que mudou? Eu não tinha contato direto com um professor que se foi, né? Não tinha contato é um jeito de falar, porque ele assistia a uma aluna em uma das salas que eu ministro aula. Mas ainda assim nós nunca conversamos. Então o que me deixa mobilizado com essa perda? Por que eu tô falando sobre isso? Para te mostrar uma experiência de luto. Eu sinto que eu passei a entender que a extensão de uma perda vai muito além de qualquer tipo de contato que nós possamos ter. Exemplo, uma vez eu estava passando pela BR quando eu cruzei com um local que há minutos antes havia acontecido um acidente brutal, no qual a mulher e o filho haviam perdido a vida. Talvez vocês tenham ouvido falar desse acidente, né? Ali na BR, na frente daquele condomínio que eu não sei o nome, mas foi horroroso e eu passei minutos depois de ter acontecido, indo para o trabalho, indo para a escola. Primeiro, eu pensei na criança, que era um bebê. Depois, eu pensei na mãe, na perda da maternidade não vivida. Mas depois do que eu pensei no pai, que aliás foi o único sobrevivente do acidente, eu imediatamente me coloquei no lugar dele, na dor da perda dele. Eu acho que eu passei uma semana com aquilo na cabeça. E o pior é que esse tipo de situação me vem à noite, né, à mente, porque é a hora que a gente para, né, vai descansar e aquilo ficava me atormentando. Viver esse processo de compreensão de perda, a assimilação do que aconteceu, assim como de que forma a gente vai prosseguir a nossa própria caminhada, nós podemos chamar de luto. Então, eu só posso ficar de luto se foi um amigo, um parente, ou seja, alguém muito próximo se alguém muito próximo de mim vier a falecer.
Eu só posso ficar de luto se for assim? A resposta, nós podemos dizer que não. Como eu disse, nós, professor e eu, nós trabalhávamos no mesmo lugar, chegamos a estar diversas vezes na mesma sala, contudo eu não o conhecia direito. O que me faz já pensar no seguinte: quantas e quantas pessoas nós não convivemos, né, ali no dia a dia, e nós não conhecemos, né? Nós estamos no mesmo lugar, cruzamos todos os dias, mas a gente sequer sabe o nome. Você já se deu conta disso? Né? De quantos e quantos colegas estão ali, você até reconhece a fisionomia da pessoa, mas você não sabe o nome, você não sabe nada sobre ele ou ela. É muito complicado isso. Em geral, a gente acaba se ligando mais quando a gente tem algum interesse, né? Mas veja que eu tô falando de uma maneira geral, enquanto ser humano realmente, tá? Quando eu digo que hoje a minha relação com a morte mudou, é que antes, quando eu recebia uma notícia, eu pensava assim, ah, morreu, e daí? Eu nem conhecia mesmo, como eu já cheguei a pensar, eu confesso. Hoje eu considero que a perda é uma perda para a família, é uma perda para uma esposa ou para um marido, para um filho ou para uma filha, para um pai ou para uma mãe. É uma perda para toda uma equipe de trabalho, para as pessoas com as quais a pessoa congrega, confraterniza, comunga da mesma fé em igrejas, templos e etc. Alguém que frequenta a igreja, por exemplo, morre um irmão, como eu vi lá no enterro do professor, os amigos da igreja, os irmãos dele, né? Além da família, os amigos de maneira geral. Eu sinto que hoje a minha compreensão foi ampliada e o pesar não é simplesmente algo que eu digo da boca para fora, como antes era. Realmente eu compreendo a perda, imagino a dor das pessoas que estão sentindo a falta daquela pessoa que faleceu e, enfim, eu consigo mensurar o sofrimento que eles terão, né, pela frente. E assim, quando eu estava pesquisando sobre o luto, uma curiosidade que eu encontrei foi: vocês sabiam que existe o Dia Nacional do Luto, que é o dia 19 de junho? Eu não sabia, mas dada a importância desse momento inevitável da vida, eu acho que é pertinente, não é? Mas o que se faz no dia, né, no Dia Nacional do Luto? Eu realmente... Bem, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas existe o Dia Nacional do Luto. E também é interessante como a nossa relação com o luto, como a nossa relação com a morte mudou com o decorrer do tempo. Sabia que durante a Idade Média, muitos séculos atrás, o luto era meio que um evento de família, né? Aí a pessoa, tipo, nem morreu, mas aí a família se reunia, né, ali em torno do leito de morte, e eles ficavam ali, né, aguardando a pessoa falecer para, a partir de então, começar o processo de luto. O nome desse processo era morte domada. E o maior temor das pessoas era morrer de forma repentina, né, e não ter o luto adequado àquele momento, enfim, que seria uma morte, então, indomada, né? Domada é quando você domina. Passados muitos séculos, nos dias atuais, mesmo há uma espécie de afastamento do processo de falecimento e consequentemente, do luto. Especialmente em se tratando desse assunto, a morte, para falarmos com vocês, os mais jovens, temos muita dificuldade. Há em torno dele uma espécie de receio de tratar desse assunto com o intuito de, teoricamente, proteger, por ser um assunto muito triste. Logo, há a crença de que morte não é assunto para criança. Mas será que será que realmente não é? Ou nós mesmos temos muita dificuldade para abordar o assunto? Nós, adultos, professores, enfim, a família, né? Eu falo também enquanto pai. Será que a nossa própria dificuldade de lidar com esse tema não é tão grande que não sabemos sequer falar sobre ele? Quando abordado por uma aluna no dia da morte do colega que contei, a aluna me perguntou assim: tio, quem era ele? E eu respondi que era um professor que trabalhava na escola, e a pergunta que recebi foi: e não vai ter aula por isso? Ele nem era nosso professor. E, inicialmente, eu confesso que eu considerei ofensivo aquilo. Eu fiquei triste, realmente. Eu depois pensei assim: de que forma a morte é apresentada a essa menina? É apresentado o tema, sabe? É conversado com ela o tema morte na família dela, com os amigos, enfim, eu não sei. Eu mesmo não pensava assim antes. Eu poderia condená-la, então
Então quer dizer que é só porque é um colega meu, então eu tenho o direito de ficar ofendido? Então eu me dei conta que, mais uma vez com vocês, eu não sou só professor de língua inglesa, né? Que definitivamente eu posso e eu sinto mesmo que eu devo atuar no esclarecimento sobre questões de vida e de morte também. Calma. O Fred também quer participar. Eu sei que é um assunto delicado, complexo, mas você tá gostando de falar sobre isso? Sinceramente, você tem dúvidas sobre o luto? Quer conversar mais sobre isso? Eu preciso saber para abordar mais o assunto ou eu passo adiante para outro assunto. Vocês me ajudam nisso? Faz assim, fala para mim o que você quer no próximo vídeo. Pode ser no WhatsApp mesmo, meu número tá no grupos de estudo, como vocês sabem. Mas se quiser falar aqui no comentário, pode. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, te inscreve aí, cara. Ativa as notificações para tu saber quando tiver vídeo, né? Afinal de contas, agora vai ter esses vídeos semanalmente. Então isso é um compromisso nosso, né? De trazer esse projeto para cá também, que é o projeto Stand By Me, que quer dizer, conta comigo. Conta comigo. Tá, Stand By Me. Eu coloquei um cartaz lá na escola. Não quer dizer que eu não vá falar sobre isso lá na acolhida, como foi o projeto inicial. Mas quer dizer que aqui vai ser, digamos assim, vai ser certo você ter essa abordagem de um determinado assunto. Tá? Então fica a seguinte pergunta, para ficar bem claro para vocês. Mais sobre o assunto luto, né, que é o tema dessa semana, ou passamos para um próximo tema? Me ajudem, bora movimentar aqui o canal, né, eu conto com vocês, e fiquem com Jesus, contem comigo, beijo, amo vocês, falou! Diga tchau, Fred. Tchau, Fred. Diga tchau, neném. Olha aí o Fred quer falar também. Fala aí, fala alguma coisa aí pra galera. Olha, neném, fala. Tchau, gente. Amo vocês, tá? Tudo de bom.